Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tear Chique. Hoje eu venho trazer para vocês, este colete transpassado que a gente vai confeccionar juntos agora no tear de pregos, tá? Eu tô fazendo esse vídeo a pedido de uma inscrita, porque eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer esse mesmo coletinho, só que é no tear de pinos. Eu fiz no tear de pinos da Tear Brasil, que é esse coletinho aqui, ó. Eu até fiz ele de novo para poder mostrar para vocês. Esse daqui eu fiz no tear de pinos da Tear Brasil. Eu tenho vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo para vocês poderem tecer, tá? Caso vocês queiram fazer no tear de pinos. E aí me pediram para reproduzir, porque a pessoa não tinha o tear de pinos, para reproduzir no tear de pregos. Então eu vou reproduzir para vocês, ó, nesse tear de 26 pregos, tá? Eu vou utilizar esse tear com uma cala de 2 centímetros aqui, ó. Então, se você medir, vai dar aqui, ó, 2 centímetros do prego de cima ao prego de baixo. Eu vou utilizar a agulha de crochê para montar os pontos, tá? Se você não sabe montar os pontos, eu vou deixar aqui no link também para vocês aprenderem. Vou precisar do ganchinho do tear, de uma agulha de tapeceiro e também da tesoura. Se vocês tiverem marcadores, também é bom, porque vai ajudar bastante quando a gente for costurar o trabalho. Eu vou utilizar fio de bebê mesmo, ó. Eu tenho alguns novelos aqui de bebê, então eu vou utilizar apenas um fiozinho. Você pode utilizar qualquer fio de bebê, tá? Na cor que você desejar, e apenas um fio, tá? E também, ó, vocês podem tecer também depois essa mesma receita no ponto cordão de tricô. Então, ó, é apenas uma receita que você utiliza em equipamentos diferentes e o trabalho fica diferente, tá? Mas hoje a gente vai tecer esse daqui, no tear de pregos, tá? Então, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreva, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos para que todos possam aprender a tecer este lindo casaquinho no tear de pregos, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários que eu respondo para vocês. Então, vamos lá confeccionar o nosso colete. Bom, pessoal, nós iremos começar a tecer a nossa peça pelas costas. Então, eu vou fazer as costas do casaquinho primeiro, tá? Eu vou precisar montar um total de 26 pregos. Esse tear, ele já tem 26 pregos, então eu montei aqui os 26, eu tenho 26 pregos em cima, 26 pregos embaixo. Eu já montei aqui os meus pontos, né, ó, com apenas um fiozinho de bebê, com a agulha de crochê. Quem não sabe montar os pontos, tá? Tem 2 vídeos aqui no canal, 2 videoaulas que eu ensino a fazer as montagens iniciais dos pregos com e sem a agulha de crochê, tá? Aqui eu já adiantei e quem não sabe pode clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e aí vocês clicam lá, aprende a melhor forma, né, de tecer, de iniciar os pontos, se é com ou sem a agulha, você escolhe e aí você monta os 26 pregos, tá? 26 pregos vai dar uns 16 centímetros, ok? E eu vou trabalhar toda a minha peça no ponto meia simples, tá? Então, ó, o ponto meia eu também tenho aqui no canal, tá? Então, eu vou começar aqui pela parte de baixo, ó, e eu vou pegando um prego sim, um prego não, em cima e embaixo, tá? Se você não sabe fazer o ponto meia, você vai aprender agora aqui comigo, ou você pode também acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, você vai pegando um sim, um não e volta completando, ó, os pregos que você não pegou, os pregos que ficaram vazios, tá? Depois disso, você passa o seu ponto pra cima. Esse é o ponto meia simples, tá? Você pode estar utilizando qualquer ponto depois. É só fazer uma amostra e calcular quantos pregos que você vai precisar para atingir
16 centímetros de largura, tá? Nesse caso, eu já tenho uma amostra aqui, ó, do ponto meia. Inclusive, esse ponto meia eu fiz aqui no canal, tá? Eu deixei aqui na descrição, pra vocês aprenderem, se vocês quiserem também. É só acessar o vídeo. E aí, você vai passando, ó, os pontinhos de baixo para cima. Já fiz na parte de baixo. E agora, vou fazer aqui na parte de cima. Estou fazendo no ponto meia, porque é um ponto super simples, super fácil. Um ponto que todo mundo tem bem facilidade de tecer, então não vai ter problema. Coloca aqui, coloca. Vou colocar pra você. Aqui. Espera só um minutinho. A cauda da sereia. Já fiz aqui, ó, a primeira carreira de ponto meia. Então, ó, eu já fiz aqui uma carreira de ponto meia e eu vou precisar fazer um total de 38 carreiras, que vai dar uns 19 centímetros, tá? Vou fazer aqui o total de carreiras, né? 38 carreiras e já retorno com vocês. Bom, finalizei aqui, ó, as minhas 38 carreiras. Agora, eu vou tirar o meu trabalho do tear, tá? Então, eu vou tirar desta forma, ó. Eu tiro o meu primeiro preguinho. Tiro o meu segundo preguinho, ó, o de baixo e o de cima, os dois primeiros, passo um dentro do outro. Aí, vou lá em cima... Pego o de cima, passo um dentro do outro, tá? Eu vou fazer assim, pro meu trabalho ficar mais flexível, tá bom? Porque como vai entrar a cabecinha do bebê depois, então eu quero que o trabalho, ele fique assim, ó, bem flexível. Eu não quero que ele fique preso, tá? Então, eu quero que ele fique flexível. Aí, eu venho aqui embaixo, ó. Ui, grudou aqui. Venho aqui, pego esse de baixo, ó, o segundo... E passo um dentro do outro. Depois, eu vou lá em cima, um dentro do outro. Eu pego um de cima e um de baixo. E vou passando um dentro do outro, ó. Pego um de cima, pego um de baixo. Pego um de cima, pego um de baixo, tá? Essa forma de tirar o trabalho do tear faz com que o acabamento, né, fique mais elástico, mais flexível, tá bom? É ideal para quando a gente vai fazer a parte do braço que entra, né, para que ele fique mais elástico. Quando a gente vai fazer a parte da cabeça, né, da gola, eu acho que é ideal, tá? Mas cada um tem uma forma de fazer, tá? É só, tô falando a forma que eu costumo fazer. São dicas. Então, eu vou fazendo assim, ó. Vou tirando um de baixo e um de cima e vou passando um dentro do outro. E vou fazendo isso até chegar lá no meu prego número 1, ok? Então, cheguei aqui, ó, nos meus primeiros pregos, tirei o de cima. Agora, eu vou pegar aqui, vou tirar o último de baixo, vou passar uma argolinha dentro da outra. E esse fiozinho que eu cortei, eu vou passar ele dentro da última argolinha. E finalizei, ó, tirei o meu trabalho do tear. Aí, ficou a parte das costas, ó. A parte das costas é um quadrado mesmo, ó. Tá bom? Então, a gente fez a primeira parte do nosso casaquinho. Agora, a gente vai montar novamente os 26 pregos para tecermos uma parte da frente e depois tecer a outra parte, né? Porque são duas partes, certo? Então, nós vamos montar aqui novamente os 26 pregos. Eu vou montar aqui para adiantar e já volto com vocês.
Caso você não saiba montar os pontos, aqui na descrição eu tô deixando o link de 2 videoaulas que ensina a fazer as montagens dos pregos iniciais para iniciar o trabalho com e sem a agulha de crochê, tá? Dá uma olhadinha lá no link, ok? Bom, já montei aqui novamente os meus 26 pregos. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a tecer uma das partes da frente, tá? Eu já montei os pontos e vou tecer em ponto meia, tá? Igual eu venho fazendo normalmente, igual eu fiz na parte das costas. Então, eu vou fazer aqui, ó, ponto meia. Vou passar os meus pontos, né, para cima. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá? Deixa o seu like no vídeo, se você gostar do vídeo no final. Compartilhe com os seus amigos. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da peça, ficou fácil de aprender. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês deixarem aí nos comentários, que assim que eu ver, eu respondo para vocês, tá? Mas se inscrevam no canal, porque isso é muito importante para o canal crescer, tá? E também deixe o like, porque daí eu vou saber que vocês estão gostando, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, uma carreira de ponto meia, e eu vou precisar fazer aqui um total de 14 carreiras. Então, eu já fiz uma, vou fazer mais 13 para completar as 14 carreiras, tá? E essa quantidade de carreiras vai dar uns 7 centímetros, tá? Vou fazer aqui e já retorno com vocês. Completei aqui, ó, as minhas 14 carreiras. Agora, eu vou iniciar as diminuições, tá? Bom, as diminuições eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou diminuir os primeiros 7 pregos. Então, eu vou contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse é o meu prego, ó, número 7. Vou pôr aqui o número 7, tá? Ó, coloquei aqui o número 7, ó. Ok? Então, eu vou diminuir até chegar nesse pino, nesse prego. E as diminuições, elas serão feitas da seguinte forma. Então, eu vou vir aqui, ó. Esse é o meu último prego, o meu prego número 26. Eu vou vir aqui no meu prego número 25, vou passar o 25 para o 24. E depois passo o 26 para o 25. Faço isso na parte de baixo e depois faço também na parte de cima. Pego o 25, passo para o 24, pego o 26 e passo para o 25, ó. Já fiz a diminuição de um prego, ok? E agora, eu vou fazer 2 carreiras de ponto meia, tá? Então, eu venho aqui, ó, faço a minha carreira de ida. Opa! Não pode pegar esse último agora, né, gente? Então, ó, e volta sem pegar o 26. Só vai até o 25. Né? Porque a gente tem 26 pregos aqui. Então, ó, faço uma carreira de ponto meia e eu vou tecer normalmente, passar os preguinhos de baixo para cima, tá? E a hora que a gente chegar nesse prego aqui, ó, nesse penúltimo, vão ter 2 fios, ó. Porque eu não passei um ponto pro outro.
Então, eu vou tecer os dois juntos, ó. Vou tecer os dois juntos aqui embaixo, ó. 1, 2. E do outro lado também, ó. 1, 2, tá? E o restante vai ter tudo um ponto só. E eu vou passando todos os meus pontinhos, ó, de cima para baixo. Faço isso na parte de baixo e depois eu faço também na parte de cima. Então, ó, já finalizei aqui o de cima, ó. E fiz uma carreira depois da diminuição. Eu não falei que a gente tem que fazer 2 carreiras, então eu fiz uma. Agora, eu vou pegar e vou fazer mais uma carreira de ponto meia até o prego 25. Então, ó, até o prego 25 aqui. Não pego o 26, porque ele eu já diminuí, então não vou utilizá-lo mais. Já nessa carreira, ó, todos os pregos vão ter um pontinho só pra gente tecer, porque eu não fiz nenhuma diminuição. Então, o que que você vai fazer? A mesma coisa. Você vai passar os pontinhos de baixo para cima, tá? Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Bom, passei todos os meus pontinhos já, ó, pra cima e finalizei a minha segunda carreira. Então, fiz uma diminuição, 2 carreiras de ponto meia. Vou fazer mais uma diminuição no mesmo esquema. Esse é meu último prego agora, tá? Eu vou pegar o anterior e vou passar pra cá, ó, pro anterior ainda, tá? Então, esse é 26, 25, 24, 23. Pego do 24, passo para o 23. Em cima e embaixo, tá? Pego o 25, passo para o 24. Que daí eu vou estar fazendo mais uma diminuição, ó. Esse vai ficar com 2 fiozinhos e esse também, ok? O mesmo esquema. Agora, o que que eu faço? Eu teço mais 2 carreiras de ponto meia. Aí, depois que eu teci 2 carreiras de ponto meia, faço mais uma diminuição, mais 2 carreiras de ponto meia. Faço mais uma diminuição, mais 2 carreiras de ponto meia. Vou seguindo nessa sequência até eu chegar aqui no 7, ok? Bom, eu fiz aqui, ó, 6 diminuições. Agora, eu vou diminuir o meu 7º, ó. Então, esse é o 7º que eu vou diminuir. Vou fazer a mesma coisa. Não pego ele, pego o penúltimo, porque agora ele é o último. Passo para o anterior e pego ele e passo para o 6º, né? Que é o penúltimo. A mesma coisa, faço em cima. Certo, ó? 7 pregos. Então, ó, eu já diminuí agora com vocês 7 pregos. Na última vez, eu fiz a diminuição, mas eu não teci, tá? Ó, eu só diminuí aqui, que nem eu fiz com vocês agora, e ainda não teci. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando a diminuição. Olha, como que ela fica. Se vocês observarem bem aqui, ó, essa última carreirinha, ela prevalece, tá vendo aqui, ó? A última carreira, ela prevalece, olha, ela fica perfeita, fica bonitinha. E as diminuições, elas ficam aqui dentro, ó, não aparecem. Então, fica um trabalho bem mais profissional, tá? Por isso que eu gosto de fazer as diminuições desta forma, fica bem mais perfeito, ok? Então, ó, já fiz aqui a minha 7ª diminuição, né? E eu vou fazer apenas uma carreira de ponto meia. Eu não vou fazer mais 2 carreiras agora. Agora, eu vou fazer mais diminuições com apenas uma carreira, tá? Então, ó, no meu 7º pino, eu não vou tecer 2 carreiras de ponto meia. Eu vou tecer uma só, tá?
Então, aqui, ó, diminui o sétimo, estou fazendo uma carreira de ponto meia. Dessa vez, eu não irei tecer duas, tá? Apenas uma carreira de ponto meia. Tá? Vou finalizar até aqui e já volto. Bom, fiz aqui, ó, a minha carreira. E agora, eu vou precisar fazer mais diminuições, do mesmo jeito que eu fiz nesses 7 pregos. Só que ao invés de tecer duas carreiras, eu vou continuar tecendo apenas com uma carreira, ok? Mas, vou ter que fazer mais uma separação, tá? Aqui é a diminuição, eu vou precisar deixar pregos aqui para os ombros. Então, eu vou deixar um total de 7 pregos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pregos vai dar uns 4 centímetros, tá? Então, ó, chegar aqui, eu não vou diminuir, tá? Então, eu só vou diminuir até esse anterior, ó. Vou diminuir aqui. E vou deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregos sem diminuições. Então, eu vou diminuir mais pregos aqui. Vai ser um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou diminuir mais 12 pregos, fazendo apenas uma carreira agora. Então, vamos lá. Eu vou pegar, esse aqui é meu último agora, né? Então, eu pego o penúltimo, passo para o anterior, igual eu já venho fazendo. Pego o último e passo para o penúltimo. Então, já diminui mais um. Vou fazer mais uma carreira de ponto meia, tá? E vou passar aqui, ó, os meus pontinhos de baixo para cima. Esse que tem 2, ó, passo com 2. Ok? Vou fazer aqui, passar os pontinhos de baixo pra cima e já volto. Então, ó, passei aqui os meus pontinhos, aí eu vou fazer novamente mais uma diminuição, ó. Pego o meu penúltimo, passo para o anterior e o último passo para o penúltimo. Faço isso embaixo, faço isso em cima e teço mais uma carreira de ponto meia. Eu vou fazendo isso até chegar aqui, ó, nesse pontinho que eu marquei. Vão ser 12 pinos, tá? Eu diminui 7, agora estou diminuindo mais 12 pinos e vão sobrar 7. Bom, cheguei aqui, ó, na minha última diminuição, tá? Onde eu tinha feito esse risquinho. Então, ó, esse é meu último, eu pego o penúltimo, passo para o anterior e o último para o penúltimo. A mesma coisa eu faço em cima, o penúltimo para o anterior e o último para o penúltimo. Certo, ó? Fiz aí as minhas 12 diminuições. Então, fiz 7 diminuições, 12 diminuições. E eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregos no meu tear. Para finalizar, eu vou fazer uma última carreira de ponto meia. Vou tecer essa carreira, ó, normalmente. E vou tirar o meu ponto, meu trabalho do tear. Eu vou cortar aqui, ó, esse fio. E vou tirar o meu trabalho do tear, da mesma forma que eu tirei as costas. Tiro um de cima ou de baixo, passo uma argolinha dentro da outra, tá? Vou fazendo isso, ó. Com todos os preguinhos. Pego um de cima, pego um de baixo,
passo uma argolinha dentro da outra, tá vendo, ó? Tem uma argolinha, busco o ponto de baixo, fico com 2 argolas, passo uma dentro da outra. Vou fazendo isso, ó, até o meu trabalho sair do tear. E aí, a hora que eu chegar aqui, eu pego esse aqui e passo na última argolinha, certo? E saiu uma frente do tear, ó. Olha como que ficou. Ficou assim. E as diminuições, olha como ficaram bonitas. Tá vendo, ó? Essa primeira carreirinha aqui, ó, ela prevaleceu até o final. Tá vendo? Como que ficou? E aí, a gente já fez uma das frentes do trabalho, ó. Que vai ficar assim. Tá vendo? Uma parte, ó. Esse daqui eu vou considerar como o braço, né, a parte direita, né? Porque o bebezinho, se você deitar ele aqui, o bracinho direito dele vai ficar aqui, tá? Então, essa pode ser a frente direita, ok? E aí, pra gente fazer a outra parte, que é a parte esquerda, que vai ficar aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente vai montar os 26 pregos, vai tecer aqui as 14 carreiras, só que na hora da gente fazer a diminuição, ao invés da gente fazer a diminuição aqui no último prego, que é o 26, a gente vai fazer no prego 1. Então, a gente vai diminuir do 1 até o prego 7, fazendo aquelas diminuições com 2 carreiras. Fez isso, vai diminuir mais 12 carreiras, fazendo as diminuições com 1 carreira, ok? Vai sobrar 7 pregos. Você faz a última carreira, arremata, tira o trabalho do tear e vai sair uma parte igualzinha a essa, só que ao invés da diminuição estar deste lado, ela vai estar deste lado, vai ficar assim, ok? E aí, você vai costurar. Eu vou fazer a outra parte e já volto para mostrar para vocês. Bom, eu fiz aqui, ó, a outra parte do casaquinho, do colete, né? Então, ficou essa parte e agora fiz essa outra. A gente vai agora costurar. Então, ó, a costura eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou vir aqui, ó, essas as costas. Eu vou separar de um lado e do outro lado 14 pontos. Então, esse aqui eu já contei 14, coloquei um marcador no ponto número 14. Aí, eu vou lá do outro lado e vou contar aqui também, ó. Meu último ponto tá aqui. Esse é meu último. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, nesse daqui eu venho e também, ó, coloco um marcador. Então, eu vou fazer isso dos 2 lados das costas. Vou fazer aqui, ó, desse lado aqui, ó, de uma das frentes, tá? Que a gente vai costurar, ó. E depois, com outra frente, ó, do outro lado, eu também vou contar aqui 14, que é o que a gente vai costurar, que ela vai abrir assim, ó. Certo? Então, eu vou costurar aqui 14 pontos deste lado e deste lado. Eu já pus aqui o marcador para eu não me perder. Então, ó, eu já costurei esse lado, vou costurar esse daqui com vocês, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o meu marcador, 14 pontos, mais 14 pontos. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, meu ponto é esse, certo? Eu vou vir aqui nele, ó, na parte de dentro, tá vendo aqui?
vou passar o meu fio e vou dar aqui, ó, uma amarradinha. Só pra prender o meu fio, tá? Aí, eu venho aqui, ó, tá vendo que o meu ponto tá aqui ainda, ó? Deixa eu arrumar aqui. Então, eu venho aqui, ó, desse lado, pego esse ponto aqui, ó, eu entro nele e saio no próximo. Feito isso, eu já posso tirar esse marcador daqui. E aí, eu venho nele aqui de novo, ó, nele e saio no da frente. Entro nele e saio no da frente. Daí, também já posso tirar esse marcador, tá? Esse ponto é uma costura lateral, ele é uma costura praticamente invisível, então, você pode fazer pelo lado da frente mesmo, tá? Ó, não precisa virar do avesso, não, tá? Mas daí, vocês costuram do jeito que vocês sabem costurar, tá? Então, aí, já vim aqui, agora eu venho desse lado, ó. Passo de um ponto pro outro, aí venho nesse mesmo que eu saí dele, ó, eu saí dele, eu entro nele de novo e saio do lado. Esse daqui, ó, meu fiozinho saiu dele, eu entro nele e saio do lado. A mesma coisa, ó, meu fiozinho tava saindo desse, eu entro nele e vou no do lado. E vou pegando assim, ó, no meinho dos pontos, ó. Vendo aqui? Vou de um lado e vou do outro lado. Vou fazer isso daqui com vocês, ó, direitinho, pra vocês verem como que fica. Cheguei no último ponto desse lado, no último ponto do outro lado, abro assim o meu trabalho, ó, e dou uma puxadinha, ó. Só pra não ficar solto, tá vendo que a costura, ela fica invisível? Ela não aparece? Então, você pode fazer do lado direito também, que não tem problema, ó, porque você vai estar unindo as duas partes, não vai aparecer, tá? Aí, eu vou fazer aqui, ó, a finalização. Venho desse lado, pegar esse pontinho aqui, ó. Depois, eu venho do outro, pego mais esse pontinho também, aqueles que eu montei, só pra ele ficar bem fechadinho, ó. Tá? Venho aqui, faço um nozinho aqui dentro. Eita. Faço aqui, ó, um nozinho aqui dentro, pra ele não soltar. Fazer mais um. E aí, você pode esconder aqui o seu fiozinho, tá? Dá uma escondidinha e corta. E aí, ficou, ó, os dois lados costurados do nosso coletinho, ó. Agora, a gente vai ter que costurar aqui, né? A gente também vai ter os pontinhos aqui, ó. A gente também tem os pontinhos que a gente fez aqui de pontinho meia, tá vendo? Ficou um pontinho meio aqui, um outro pontinho meio aqui. Como é branco, não dá pra gente enxergar muito bem. Mas você vai fazer a mesma coisa. Você vai unir um pontinho no outro desse lado e vai unir um pontinho deste lado também, tá? Eu vou fazer essas costuras aqui e já retorno pra gente poder colocar os cordõezinhos, tá? Esse cordão eu fiz de
agulha de crochê mesmo, tá bom? Mas aqui no canal eu tenho vídeo que ensina a fazer cordões no tear de pinos e no tear de pregos, tá? E aí, quem quiser fazer assim, bem fininho, igual eu fiz, com a agulha de crochê, vai fazer da seguinte forma, ó. Vou fazer um jeito aqui pra vocês aprenderem rapidinho. Você vai pegar o fio, vai fazer um nó corrediço nele. Aí, ó, a gente não coloca esse nó no tear, só que a gente não vai pôr no tear, vai pôr na agulha, certo? E aí, você vem aqui, ó, com essa parte do fio maior, você passa na frente do seu dedo indicador, por baixo do seu dedo médio e por cima do anelar, tá? Só pra você segurar o fio. E aí, não tem essa argolinha? Você vem aqui, ó, no seu dedo indicador, puxa o fio, ficam duas argolinhas, passa uma dentro da outra. Pega mais um fio no dedo indicador e passa. E daí, você vai fazendo isso, ó. Eu não tenho muita prática. E vai passando um por dentro do outro, ó. E vai fazendo aqui as correntinhas, ó. São apenas correntinhas. Tá vendo, ó? E vai fazendo aqui, ó, as correntinhas. Foi assim que eu fiz, tá? Quando eu quero que fique bem fininho, eu acabo fazendo nas correntinhas mesmo. Ó. Tá? E aí, você vai fazendo o comprimento que vocês desejarem aqui, ó. Deixa eu ver quantos que deu de comprimento no meu. Deu mais ou menos aqui 26 centímetros de correntinha. Aí, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, tá? Então, vocês podem fazer no tear de pinos, no tear de pregos ou com a agulha que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? De como fazer os cordões nos dois equipamentos, no tear de pinos e no tear de pregos, e daí vocês escolhem como que vocês querem fazer. Quem não quiser fazer cordão também pode colocar fita, que fica super bonito, tá? Então, eu vou fazer essas duas costuras aqui agora do ombrinho e já volto para a gente colocar os cordões, ok? Bom, ó, já costurei aqui, ó, os ombrinhos, né? Já costuramos a lateral desse lado e desse lado. E eu já coloquei aqui um cordãozinho pra vocês, ó. Amarrei um cordãozinho aqui, o outro cordãozinho aqui na parte de dentro. E aí, você vai fazer o lacinho, né? Quando você colocar no bebê. Certo? Então, a parte de dentro fica assim. Aí, eu fiz mais 2 cordões para esta parte da frente e mais 2 para esta parte da frente, né? Que daí fica um lacinho em cima, um lacinho embaixo. Por quê? Porque eu não tô reproduzindo esse casaquinho do tear de pregos, ó. Até fiz ele novamente, né? Porque aqui tem 2, ó. 2 embaixo, 2 em cima, aí dá 4, né? E mais um aqui dentro, que dá 6. Então, você amarra aqui dentro e amarra os 2 aqui, certo? Então, se você quiser que fique com 6, aí você vai colocar um em cima e um embaixo, pra você amarrar em cima e amarrar embaixo. Caso você queira, você pode fazer um só. Você pode amarrar só aqui em cima, tá? Igual esse daqui, ó. Você amarra só em cima. Você pode fazer a mesma coisa, amarrar só aqui. Eu vou fazer desta forma pra ficar um pouquinho diferente, mas daí vocês podem fazer igual o do outro, tá? Só pra dar mais uma opção. Então, eu vou vir mais ou menos aqui, ó. Deixa eu aumentar. Vou vir mais ou menos aqui. E vou fazer assim, ó. Vou passar o meu pontinho aqui, ó. E puxo, ó. Passei meu pontinho aqui na lateral e puxei esse fio. Tá vendo aqui? Puxei esse fio. Aí, eu vou colocar aqui numa agulha pra ficar mais fácil da gente costurar. Coloquei aqui, ó, na agulha.
Aí, eu venho aqui, ó, e passo num pontinho dele e num pontinho aqui do meu trabalho, ó. Tá? Vou fazendo assim, ó. Pra ele poder prender bem. Vocês podem deixar um fiozinho maior pra vocês poderem costurar depois, que fica muito mais fácil. Tá? Aí, você vai prender ele aqui. Prendeu, ó, ele fica preso. Aí, você pode cortar esse fio aqui. E aí, com essa partezinha, você faz assim, ó. Um nozinho na pontinha pra não soltar. Faz um nozinho e corta a pontinha. Tá vendo? Aí, ele ficou preso aqui, ó. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa aqui nessa bordinha com um outro cordãozinho. A gente vai fazer aqui a mesma coisa, tá bom? Vou fazer aqui e já volto com vocês. Vai seguir o mesmo jeitinho que eu fiz aqui, vocês vão fazer aqui nessa lateral, aonde a gente costurou, tá? Bom, já fiz desse lado aqui também, ó. Então, dentro já tá amarradinho. Agora, eu venho aqui desse outro lado, ó, e faço um lacinho também. Tá? Ó. Já ficou um pouquinho diferente do outro, né? Vendo aqui? Já ficou um pouquinho diferente, ó. Mas olha como que ficou bonito. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu aumentar um pouco aqui, ó. Ó. Então, assim ficou, ó, o nosso casaquinho. Transpassado. Olha que bonitinho. Aí, aqui o bracinho do bebê. O outro bracinho, aqui a cabecinha. Olha como que ficou bonito. E aí, você pode reproduzir essa receita no tear de pinos, tá? Esse tear aqui é o tear da Tear Brasil. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer esse casaquinho. Vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Esse eu fiz no tear da Tear Brasil, no tear X, tá? Esse daqui eu fiz agora com vocês no tear de pregos. E tem um outro modelinho também, ó, no cordão de tricô, que eu fiz também no tear da Tear Brasil. Nesse aqui eu fiz no tear afegão. Aí, como eu queria que ele ficasse bem grossinho, eu utilizei 2 fios e fiz no ponto cordão de tricô, naquele bem apertadinho, ó, pra ele ficar bem pequenininho mesmo, ó. E são todos praticamente a mesma receita, só que acaba dando diferença de tamanho porque eu utilizei pontos diferentes e equipamentos diferentes, ó. Mas é o mesmo coletinho, tá vendo, ó? Não dá tanta diferença de tamanho, tá vendo? Então, é isso, pessoal, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.